Jornal Câmara Notícia. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 30 de junho de 2023, último dia do mês de junho. Começa agora o nosso Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais um minuto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu quero a sua mensagem. Envie a sua participação através do número do nosso WhatsApp. O número é o mesmo, você já sabe, né? 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Faça o teste agora para você ver que dá certo. Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar a câmera do seu celular aqui, ó, para este QR Code. Fazendo isso, já aparece uma mensagem na tela do seu celular. WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Em reuniões extraordinárias, vereadores aprovam reajuste de 4,52% a servidores e obrigatoriedade de estabelecimentos em locais de risco a alertarem sobre febre maculosa. Vereadores aprovam substitutivo total ao projeto de lei de autoria do presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, que adequa a terminologia e a competência do Conselho Municipal de Entorpecentes às diretrizes da Política Nacional sobre Drogas. Câmara também aprova em definitivo o projeto dos vereadores Carlinhos Camelô e Eduardo Magoga sobre proibição de cortes de luz e água no período entre meio-dia de sexta-feira e 8 horas da segunda seguinte. E o fim de semana está aí batendo a porta. Você já tem programa? Já sabe o que vai fazer? A Agenda Cultural chega trazendo muitas dicas agora para o início de julho. E tem Campeonato Brasileiro da Série B também, a Ponte Preta entra em campo aqui em Campinas, tem previsão do tempo para o fim de semana, tem muitos assuntos. Mas a gente abre a edição de hoje falando que esta sexta-feira é o último dia para você conferir uma exposição sensorial que mostra como cada ser humano é importante. O quanto o engajamento individual influencia o coletivo, estimula um movimento de mudança. É uma temática profunda e importante, então, sobre quem são os autores, onde essa exposição, os horários. Eu aciono a repórter Rúbia de Oliveira, que está no local e tem as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Rúbia. Boa tarde para você, Gabriel. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na ONG Embaixadores da Prevenção. Vamos mostrar para você a exposição sensorial que está acontecendo neste lugar. Gente, uma maravilha. Para quem gosta de cultura, é um lugar sensacional. E a exposição sensorial desperta, né, aquela coisa assim de você buscar, de você olhar, de você perceber e sentir cheiros. Pena que a gente não consegue transmitir para você o cheirinho maravilhoso que está aqui, mas nós conseguimos transmitir imagens que daqui a pouquinho você vai acompanhar, tá bom? Agora nós vamos falar com o Rafael Augusto Alves da Silva, ele que é ator e vai falar pra gente sobre a exposição que está acontecendo aqui, uma exposição diferente, uma exposição que você está convidado, com entrada gratuita, ainda ganha livro e tudo mais. Rafael, boa tarde, seja bem-vindo. Conta pra gente sobre essa exposição maravilhosa que está acontecendo aqui na sede Embaixadores da Prevenção. Rúbia, seja bem-vinda à sede da Embaixadores da Prevenção, onde está acontecendo a exposição sensorial. Gabriel no estúdio e todos que estão nos assistindo, sejam muito bem-vindos. Né? A exposição sensorial é baseada no livro Uma Vida em Cada História, da Sandra Sade, que tem esses 4 personagens, dos quais ela conta um pouquinho da história de cada um e como eles, com as suas virtudes, as suas qualidades,
conseguem transformar o mundo, né? Tanto como temos a Suzana, o Lucas, a Cris e o Carlos, cada um deles, dentro da sua história, com a sua vida, estão transformando o mundo. Você e sua equipe, quando as pessoas chegam para visitar, você e sua equipe mostram todas as paredes que estão assim maravilhosas. Tem uma árvore aqui, né? Tem uma parede com livros. Como é que vocês fazem quando recebem as escolas, as pessoas que vêm participar dessa exposição? A exposição, ela é monitorada, né? É guiada e monitorada. Nós explicamos cada uma das paredes do livro, são interativas, né? Os adolescentes, crianças, adultos vêm e participam com a gente. Na árvore eles vão poder pendurar as folhas e deixar o seu nome. E cada uma delas tem uma explicação, uma história, um motivo, né, da existência, até para a construção, até a chegada do livro, uma vida em cada história. E toda a exposição é sensorial. Inclusive, você está sentindo um cheirinho? Nós temos um cheiro especial que foi escolhido para estar aqui, né, nessa exposição, que remete à alegria. Só que para sentir esse cheiro de alegria, eles terão que vir até aqui. E como é que funciona? Professores que quiserem trazer os alunos, pode? Sim, sim. As escolas que quiserem trazer os alunos podem entrar em contato, né, com a equipe Cacho de Ideias, que eles vão estar agendando para as escolas virem visitar. Mas qualquer pessoa pode vir das 9 às 16 horas até o dia 30 para estar visitando a exposição. E ocorreu também o lançamento do livro da Sandra, né? Uhum. Como que foi? Superou as expectativas? Conta pra gente um pouquinho. Ai, Rubia, superou as expectativas. Esse ambiente ficou lotado de gente. O ar-condicionado não deu conta, tava 16 graus, o pessoal tava muito quente. E foi muito animador, as pessoas se inspiraram com um vídeo, com as palavras da Sandra, com a história dos personagens, das pessoas que estiveram aqui, né, deles. Inclusive, teve momentos muito emocionantes, de verdade. Inclusive, até mesmo durante as exposições, acontecem esses momentos emocionantes, né? Vou contar 2 deles. Um foi durante uma monitoria guiada. Os adolescentes, quando viram a parede, uma das paredes, perguntaram para a gente se podia interagir e eles correram para ler os livros nas paredes. Olha só. E outro momento, uma aluna, ela foi pendurar a folha dela e ela era pequenininha. E ela falou que ela queria a folha dela lá em cima. Aí eu perguntei para ela, você acredita que a sua folha pode ir lá em cima? As suas virtudes, você acredita mesmo que pode ir? Ela falou, mas eu não sei como isso é possível. Então a gente vai falar para as pessoas. Júlia, pessoal, a Júlia quer a folhinha dela lá em cima. Nesse momento, os alunos se mobilizaram para colocar a folha da Júlia lá em cima. Um dos alunos chegou a descer para colocar lá nas costas, para colocar a folha dela lá em cima. Então, quando valorizamos as nossas virtudes, a exposição sensorial é exatamente isso. Então, a gente estimula durante a exposição para que eles possam descobrir que dentro de cada um deles tem uma virtude, uma qualidade muito importante que pode mudar a vida dele e de muitas pessoas. Que mensagem linda que você deixou pra gente agora, hein, Gabriel? Olha só, gente, tá vendo? E essa exposição está disponível para você até o último dia do mês, né? E agora eu quero agradecer a sua participação, dar parabéns aí por todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui no município e, em especial, esse trabalho de força, de dizer que a palavra tem poder, de acredita que você consegue, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Rúbia, a participação e que vocês sejam muito bem-vindos para visitar essa exposição, interagir, perguntar e sentir essa alegria e felicidade que nós sentimos todos os dias aqui. Maravilha. Agora nós vamos ficar sabendo um pouco mais sobre o livro. Esse livro que foi lançado aqui no dia 23 de junho, na abertura dessa exposição sensorial. O livro que fala que tem uma vida em cada história.
E depois de falar com o Rafael, nossa convidada é a escritora do livro Uma Vida em Cada História, a Sandra Saad. Gente, 17 livros, é o 17º livro. E esse é o primeiro pós-pandemia e traz aí histórias de perseverança. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês na TV Câmara. Na realidade, não é só história de perseverança, é história de pessoas que estão transformando a sociedade. O projeto tinha uma ligação com as 17 ODS, né, da Agenda 2030 da ONU. Então, como as pessoas estão ajudando a melhorar a sociedade, cuidando do saneamento básico, cuidando da natureza, tentando resolver o problema da fome, da miséria. E esses 4 personagens do livro, cada um deles está ligado a uma ODS da Agenda 2030 da ONU. ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. E como que você escolheu esses personagens, Sandra? Como que eles vieram parar no seu livro? Ah, pergunta boa essa, hein? Muita gente já me perguntou isso, mas por que os 4? Primeiro eu falo assim, olha, começa a ler o livro e inicia pela dedicatória. Na realidade, o que eu acredito é que 8 bilhões de pessoas têm uma boa história para contar, né? Todo mundo, de alguma forma, quer melhorar o mundo, ou pretende, ou já faz isso. Mas os 4 chegaram de forma, né, muito inusitada. A Suzana, por exemplo, que é a primeira personagem, eu já conheço há 10 anos, e numa palestra eu ouvi ela dizer que o sonho dela era conseguir preservar a Mata Atlântica e, inclusive, reverter extinção de animais da Mata Atlântica. E eu fiquei muito impressionada com isso, porque ela já estava há mais de 20 anos tentando executar essa proposta, e agora, 35 anos depois, ela conseguiu. O Lucas, do Instituto Anelo, né, quem é campineiro conhece, é um trabalho maravilhoso que já tem há mais de 2 décadas, e ele tem um projeto muito legal, e eu soube, né, o quanto ele, através da música, modifica as crianças. Então, assim, e por aí vai, né? Cada um dos personagens me tocou de uma forma especial, por isso que eu quis retratar. Sandra, são 17 livros, né, na sua história de vida e de escritora. Como que você começou a escrever? O que aconteceu? Qual foi aí a luzinha do start? Vamos lá, vamos começar a escrever. Meus filhos nasceram e eles tinham histórias muito interessantes entre eles, de coragem, de determinação, de justiça entre um e o outro. E eu achava tão interessante aquilo, e eu já tinha fundado, no mesmo ano que eles começaram a discutir sobre as virtudes, eu já tinha fundado com um grupo de pessoas a Embaixadores da Prevenção, que é uma organização social que a gente completa agora 12 anos de existência, já atuou em mais de 40, 50 escolas em Campinas e região, escolas públicas, né? E foi inspirado no Padre Haroldo, que ele sempre falava que o problema da humanidade eram os vícios, e a gente começou a estudar as virtudes, que é a palavra ao contrário. E eu queria contar as histórias entre o Lucas e a Gabriela, porque eu achava interessante, e eu falava assim, de uma maneira lúdica, as pessoas vão entender o que é honestidade, o que é coragem, justiça. E o primeiro livro que eu escrevi foi A Escola do Moço no Portão. A minha filha queria estudar com o Lucas, ela tinha 1 aninho, o Lucas estava com 3, e eu um dia briguei com ela, tinha acabado de voltar do Instituto Padre Haroldo, porque eu trabalhava lá, e falei assim, Gabi, você só tem 1 ano, usa fralda e não vai estudar na Escola do Moço no Portão, que era uma escola que tinha um rapaz que ficava no portão. E foi tão interessante que naquela noite que eu briguei com ela, no outro dia, 5 horas da manhã, ela, 1 ano e meio, eu nem andava direito, ela chegou no meu quarto, começou a me cutucar com a fralda na mão e falou, se o problema é a fralda, eu não vou usar mais, eu quero estudar com o Lucas. E a gente poderia ter visto isso como uma teimosia, mas para mim foi determinação, ela estava determinada a estudar com o Lucas. E aí escrevi esse livrinho, né, era um livrinho, botei no Word com umas figuras, mandei para a dona da escola, ela falou, vamos fazer um teste, se ela não usar fralda, ela pode ficar, e mandei para a Edições Loyola, que falou, não, você não quer só contar uma história qualquer, você quer falar da importância das virtudes na vida das crianças, então eu vou publicar seu livro. Foi assim, né, aí começou e você não para mais, né. Que maravilha, e aí depois vem também a história da ONG, né? A Organização Social Embaixadores da Prevenção, eu fundei com um grupo de pessoas que realmente a gente estava preocupado com que as crianças entendessem as virtudes antes dos vícios. O que eu pensava era o seguinte, se na experiência de vida delas, elas pudessem entender o que são virtudes antes de entender o que são os vícios, elas iam combater os vícios através da fortaleza dentro delas, né? E aí comecei também através dos livros escritos, hoje pelo Eduardo Virgílio, que é um artista, também artista
cultural, ele adaptou os meus livros em espetáculos teatrais, e hoje esse espetáculo já tem passado por vários estados do Brasil. Através sempre de leis de incentivo, a gente leva 10 espetáculos teatrais para várias cidades do país. E temos ainda o objetivo de levar para fora do país. A partir desse ano, a gente está já montando uma estratégia para conseguir levar para os 9 países de língua portuguesa. Que maravilha. Agora, falando da exposição, você me disse que tem crianças, né, que vêm visitar, de escolas, e que podem levar seu livro para casa. Sim, o projeto ele foi feito via Lei de Incentivo à Cultura, né, a conhecida Lei Rouanet, foi patrocinado pela GEA, uma multinacional alemã que trabalha com equipamentos de vários maquinários, e foi produzido pela Caixa de Ideias e também realizado pelo governo federal. Então, a gente faz a escrita do projeto, faz a captação. E quando eu escrevi o projeto antes da pandemia, que achei que nem fosse realizar, né, na hora que você vê tudo isso que a gente conseguiu construir, eu falei, nossa, achei que nem fosse ter mais, né? Porque você escrever um livro e fazer um lançamento na pandemia é muito ruim, porque qual que é o contato que você tem online com a pessoa? E o legal, a gente sentiu a emoção que foi na sexta-feira aqui, todo mundo feliz, olhando as paredes, querendo colocar as folhinhas da árvore, querendo pegar os livros, então foi muito bacana. Escreveu, assinar no projeto absurdo do Bill Gates, que esse é uma outra história, essa eu vou deixar para o Rafael te explicar, né? Já explicou? Então, a ideia do projeto era realmente fazer o lançamento do livro, Uma Vida em Cada História, e uma exposição sensorial, para que as pessoas entendessem quem são esses 4 personagens e como, junto com esses 4 personagens que já estão mudando o mundo, a gente pode também ser uma grande ferramenta para a transformação da sociedade. Que maravilha, Sandra. Olha, quero parabenizar você e agradecer, né, por toda essa atuação, essa ação que você tem desenvolvido aí ao longo da sua vida. São 17 livros e sempre preocupado, né, com o ser humano, sempre preocupada em transformar, né, transformar vidas. Isso é importante demais. A gente agradece a sua participação aqui na TV Câmara Campinas, no jornal, e vamos deixar o convite para as pessoas. A exposição ela acaba dia 30, se eu não me engano, é isso? Exato. Eu quero fazer esse convite, então, para você que está nos assistindo. Vem aqui na exposição sensorial, é a Avenida Palmital, 129, Sala 1, no Jardim Flamboyant, muito próximo, inclusive, do Instituto Padre Haroldo, que foi quando eu comecei toda essa ideia, que surgiu de lá, né, da minha experiência lá. Então, é bem próximo aqui no Flamboyant, é das 9 às 16, e quando você vier visitar, você leva um livro também. No projeto incentivado, o livro é gratuito, então é o estímulo à leitura e à cultura. Maravilha. E terminando essa exposição, sei que tem aí já planejamentos para novos livros, tem exposições também. Conta pra gente aí, dá um spoiler rapidinho. Bom, o spoiler é que a gente já tem. Ontem, inclusive, eu estive em São Paulo para já fazer a primeira entrevista para o personagem número 5 do próximo livro, Uma Vida em Cada História, volume 2. Né? Nesse primeiro livro, a gente contou a história de 4 personagens que têm mudado a sociedade, o mundo, através de São Paulo, a partir de São Paulo. O volume 2 é no Brasil, o volume 3 na América Latina e o 4 no mundo. Maravilha. Muito obrigada. Sucesso para você. Obrigada, muito obrigada. É isso aí, Gabriel. Nós falamos com a Sandra Saad, ela que é escritora do livro Uma Vida em Cada História, que foi lançado, né? E você pode levar esse livro para casa participando aqui da exposição sensorial. O convite está no ar e o pessoal espera por você, tenho certeza. Você não vai se arrepender, viu? O cheirinho aqui está maravilhoso. Voltamos ao estúdio. Eu fiquei curioso, viu, para sentir este cheiro. Quero agradecer, então, a nossa repórter Rúbia de Oliveira, também a disponibilidade do tempo e as informações que foram passadas aqui da Sandra Saad, que é escritora, do Rafael Augusto Alves, que é ator. Uma proposta muito interessante, bacana. E fica o convite, hein, para você que está nos acompanhando. Acabando o nosso telejornal aqui, o Câmara Notícia, corre para você poder conferir essa exposição, que é até hoje às 4 horas da tarde, hein? Bom, meio-dia mais 20 minutos, a gente segue aqui com as notícias da Metrópole de Campinas. E olha só, hein? Câmara Municipal, Prefeitura e CPFL se uniram para as trocas de lâmpadas residenciais no bairro do Bassoli, aqui na cidade.
Uma parceria da Câmara Municipal de Campinas com a Prefeitura e CPFL possibilita que moradores do bairro Bassoli, inscritos no programa Tarifa Social, troquem as lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, que são mais eficientes e gastam menos. A Câmara está servindo como um facilitador, né, para aproximar a CPFL, que tem um programa importante, né, de economia e uso eficiente de energia, da população. E numa reunião que nós tivemos com a CPFL, ele falou do programa e eu sugeri que nós viéssemos aqui para o Residencial Bassoli para que as famílias daqui pudessem se beneficiar com esse programa, trocar suas lâmpadas incandescentes por lâmpadas a LED, que são muito mais econômicas, cumprem o mesmo papel de luminosidade e reduzem mais de 50% o consumo de energia. Então a CPFL troca a lâmpada, quer dizer, a família não tem que investir na compra dessas lâmpadas a LED e no final do mês vai sentir uma diferença significativa na conta de energia, que consumindo menos vai pagar menos, né? Então eu acho que é um papel necessário da Câmara e eu como vereador fiz questão de apoiar essa iniciativa da CPFL, porque ela cumpre duas finalidades, né? Primeiro, de reduzindo o consumo de energia, reduz a necessidade de geração de energia e, obviamente, evita você utilizar até energia de fontes não renováveis no sistema nacional, no sistema elétrico nacional. E o segundo é o alcance social, né? A gente poder beneficiar as famílias que precisam, ainda que seja uma economia relativamente pequena, mas sobrando mais dinheiro no orçamento da família, ela vai poder comprar mais alimento e fazer outras coisas importantes para a sua vida. O apoio da Câmara à ação da CPFL faz parte do Programa de Eficiência Energética da empresa com a ANEEL e tem como meta a conscientização da população para o uso adequado de energia elétrica sem desperdício. O programa da CPFL ele continua e nós já indicamos outras localidades, o núcleo Cantinho do Céu, o núcleo Jardim Capivari, que são famílias que a gente sabe que tem essa necessidade também. Então a gente vai procurar ajudar, indicando os locais e as famílias, né, que precisam e que certamente vão sentir o impacto positivo, né, no seu orçamento. Amamos alguns bairros, essas seleções, nós pedimos até o crivo de alguns vereadores, aí, né, consultamos a base, a Câmara de Campinas, para indicar os locais mais acessíveis ou que seriam possíveis a CPFL fazer essa distribuição. O objetivo do projeto é a entrega de até 8 lâmpadas LED, substituindo de forma gratuita as de alto consumo, como as fluorescentes e as incandescentes. Para ser beneficiado, basta procurar a equipe no momento da ação do seu bairro, ser cadastrado na tarifa social e levar em mãos a conta de energia, documento e lâmpadas. É necessário que o cliente tenha a tarifa social de energia elétrica, né? Que tenha o seu cadastro no CRAS, que tenha o seu desconto na conta de energia. Isso é importante ressaltar. Nós estamos num período de campanha buscando, né, os clientes que são potenciais inscritos na tarifa social de energia elétrica. Então quem tem o BPC, o auxílio de prestação continuada ao idoso, ao deficiente, quem é quilombola ou indígena, quem possui o CAD único, né, que tem direito à tarifa social, procura, faça o seu cadastro, né, deixe o seu cadastro no CRAS de acordo com a distribuidora, para que a distribuidora possa fazer o cadastro automaticamente, né, e depois faça o benefício aqui da troca da lâmpada com a gente. Para mim é muito bom, sabe por quê? Porque faz economia no pagamento da energia, né? Isso vai vir mais pouca energia. Para mim vai ser uma mão na roda. Vai ajudar a família? Vai ajudar a família e muito. 12:00 mais 24 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Olha só, hein? Os eleitores que vão escolher prefeitos, vereadores nas próximas eleições municipais em outubro de 2024 já podem consultar a situação do título de eleitor e regularizar eventual pendência com a Justiça Eleitoral. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, quem está com o título cancelado, além de não poder votar, também não pode se candidatar.
como destaca a chefe do cartório eleitoral de Campinas, Egli Prado Vilhena. Além dessas ações que ficam impossíveis para essa pessoa fazer na justiça eleitoral, se a pessoa está impossibilitada de participar de concurso público, se ela for um servidor público, isso gera prejuízo salarial, então é importante que isso seja regularizado. O prazo para resolver essas pendências vai até 8 de maio de 2024. A data também vale para quem vai emitir a primeira via do título eleitoral. Atualmente, a regularização do título ela pode ser feita facilmente pela internet. Basta que o eleitor acesse o site do TSE e faça a sua regularização por lá, mediante o preenchimento do formulário de título NET. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, o município de Campinas conta com 34.932 títulos cancelados. A coleta biométrica pela Justiça Eleitoral continua suspensa na cidade de Campinas. Não, o recadastramento biométrico ele não está funcionando, ele foi suspenso em razão da pandemia. O TRE tem feito convênio com o governo do estado e com o governo federal para importação de dados biométricos. Nas últimas eleições foram validados milhares de cadastros, de forma que essas pessoas não vão precisar comparecer aqui à Justiça Eleitoral para fazer o cadastramento biométrico. Isso tudo para agilizar o atendimento do eleitor. Além de verificar a situação eleitoral, é possível, no site do TRE, também quitar multas pendentes devido às faltas em eleições passadas. As multas também são aplicadas por turno. São R$ 3,51 por turno, mas o eleitor ele consegue regularizar também pelo site. Tem uma página dentro do site do TSE que se chama Débitos do Eleitor. Por lá, o eleitor consegue consultar, emitir a GRU e já fazer o pagamento e regularizar a sua situação. Campinas conta com 7 zonas eleitorais que funcionam no Palácio da Justiça, no centro. Caso o eleitor não consiga realizar os trâmites pela internet, pode optar pelo atendimento presencial. E olha só, hein? Junho Verde é um mês de conscientização mundial da escoliose. Em Campinas, por iniciativa da Câmara Municipal, a última semana deste mês é dedicada à conscientização sobre a escoliose idiopática adolescente. A doença afeta até 3% da população, sobretudo adolescentes do sexo feminino, e precisa ser detectada o quanto antes para evitar a evolução do problema. A escoliose não tem cura, mas, se detectada precocemente, pode ser tratada para não evoluir. Por isso, a importância da conscientização. Desde 2017, por iniciativa da Câmara Municipal, Campinas realiza a Semana Municipal de Conscientização sobre a escoliose idiopática adolescente, que ocorre sempre na última semana do mês de junho, quando a cor verde passa a iluminar o prédio do Poder Legislativo. Segundo a fisioterapeuta, especialista em traumato-ortopedia e mestre em ciências da saúde, a doença é uma deformidade tridimensional da coluna e pode ser classificada em 3 principais tipos. Tem 3 planos de deformidade. Ela inclina a coluna, ela roda a coluna e ela estende a coluna. O primeiro tipo é a escoliose infantil, que acontece de 0 a 3 anos de vida. Depois a escoliose juvenil, de 3 a 10 anos, e a escoliose idiopática do adolescente, que é de 10 a 18 anos, que é o maior índice é a escoliose idiopática do adolescente. A doença ainda pode ser idiopática ou secundária. A idiopática não tem causa identificada e geralmente se manifesta na pré-adolescência e se agrava durante o pico de crescimento. Já a secundária é provocada por más formações congênitas, doenças neuromusculares ou que se formam por conta da degeneração da coluna, normalmente na vida adulta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a escoliose atinge de 2 a 3% da população. E entre os mais acometidos pela doença estão as adolescentes. São 4 mulheres para um homem, por questões hormonais, não se sabe de fato o que acontece, mas é porque tem mais hormônios oscilando o tempo todo. Sabemos também que deficiência de vitamina D e cálcio
pode ser que a criança tenha uma chance maior de ter escoliose. E sabemos também que se tiver alguém genético na família, também pode ser que essa criança desenvolva escoliose. Então... E para identificar a doença, há alguns sinais que podem ser comuns. O ombro caído é onde mais os pais verificam que a criança está com escoliose. Mas outra coisa também que conseguimos verificar é uma cintura mais escavada que a outra. Por quê? O paciente pode ter uma escoliose em formato em C ou em formato em S. A adolescente de 16 anos faz tratamento para escoliose idiopática há 2 anos. Além de fazer diariamente os exercícios indicados pela fisioterapeuta, Luísa também faz uso contínuo do colete ortopédico. Houve uma melhora porque eu não sinto mais as dores contínuas. E eu sinto minha estrutura muito melhor. Hoje em dia eu faço os exercícios todo dia e procuro também fazer exercícios à parte, como academia, caminhada. A dor, normalmente ela acontece no paciente porque tem um lado que é muito mais contraturado que o outro, que precisa equilibrar essa musculatura. Então, os exercícios específicos fazem isso. A detecção precoce da escoliose, ainda na infância, é fundamental para o tratamento, uma vez que ela progride com o crescimento. Com o uso de coletes, métodos de estabilização e fisioterapia, é possível conter a progressão da escoliose. Ainda de acordo com a fisioterapeuta, para ter efeito, o colete precisa ser utilizado por mais de 18 horas por dia. Com isso, há 70% de chance de melhora do quadro. A prática de exercícios físicos pode ser mais uma aliada dos pacientes. O tratamento precoce nos indica a primeira passagem, o primeiro contato que o pai tem, que descobre essa escoliose. Ele precisa buscar tratamento. Por quê? A escoliose de 10 graus a 25 graus, o tratamento é somente exercícios. De 25 graus a 50 graus, são exercícios específicos diários, mais uso do colete contínuo. E acima de 50 graus, esse tratamento é cirúrgico. Então, quanto antes você descobre e você procura ajuda, você tem mais chances de evitar essa cirurgia futura. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária completa 50 anos e está presente aqui em Campinas através da Embrapa Territorial e a Embrapa Informática Agropecuária, que há mais de 30 anos vem firmando parcerias com o município e contribuindo com o desenvolvimento da cidade. A Embrapa comemora 50 anos de inovação agropecuária e proximidade com o produtor rural brasileiro. Com a missão de viabilizar soluções de pesquisa, a Embrapa tem como desafios a eficiência produtiva, a produção sustentável, a excelência científica e a inclusão produtiva. A Embrapa possui 43 centros de pesquisa distribuídos em todas as regiões do Brasil. Aqui em Campinas, são 2 unidades. A Embrapa Territorial e a Embrapa Agricultura Digital, que há mais de 30 anos vem firmando parcerias com o município e contribuindo com o desenvolvimento da cidade. A Embrapa Territorial atua na viabilização de soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação em inteligência, gestão e monitoramento territorial para a sustentabilidade e a competitividade da agricultura. Nós temos um longo histórico de atuação. A Embrapa Territorial mapeou desde a década de 90 a incidência ou ocorrência de incêndios e queimadas no município, disparando alertas para uma ação mais rápida de bombeiros e gestores privados e públicos também. E em outras vertentes nós temos atuado muito fortemente para difundir o conhecimento sobre o desenvolvimento do município de Campinas e seu paralelo com o desenvolvimento da agropecuária na região, mostrando a importância dos ciclos do gado, da cana, do café e mais recentemente da fruticultura, como isso apoiou o desenvolvimento, o comércio, a indústria do nosso município também, mostrando que existe uma conexão direta entre a cidade
e o campo. Um exemplo de parceria entre a Embrapa Territorial e o município é o projeto Atlas Escolar da região metropolitana de Campinas, como explica o diretor Gustavo Spadotti. Com esses resultados, nós balizamos uma parceria fortíssima junto com a Secretaria de Educação do Estado, do município de Campinas, junto com a Secretaria de Educação do município de Campinas, para levar aos nossos jovens esse conhecimento, mostrando que não existe antagonismo entre a produção de alimentos, a preservação do meio ambiente e também o desenvolvimento do nosso município, fazendo com que desde jovens eles compreendam qual é o papel da produção agropecuária, qual o papel do produtor rural dentro desse contexto de fornecimento de alimentos seguros, em quantidade, com qualidade e a preços competitivos para que a gente tenha uma alimentação cada vez mais saudável no nosso município. Outro produto gerado a partir da cooperação entre a Embrapa e a cidade de Campinas é o projeto Biodiversidade Faunística. Nós temos uma página oficial, o www.embrapa.br/territorial, onde lá vocês podem acessar todos os nossos trabalhos feitos no Brasil e aqui no município de Campinas, com destaque a esse monitoramento e mapeamento da biodiversidade faunística, que mostrou que por meio de todos os corredores de vegetação nativa aqui do nosso município, em Campinas tem muita vegetação nativa, como esses corredores da biodiversidade promovem a instalação, a reprodução e a manutenção de uma biodiversidade de mais de 200 animais, 200 espécies animais presentes aqui no nosso município. Tudo isso mapeado com sons, com imagens, tudo de fácil acesso para toda a nossa população, para elas conhecerem a pujança da biodiversidade da fauna aqui do nosso município. Além da Embrapa Territorial, Campinas também é sede da Embrapa Informática Agropecuária, instalada na Unicamp. Um dos grandes projetos que temos hoje seria exatamente um programa de aceleração de startups no agro. Já estamos no 3º ano. Temos participado da formação de várias maneiras. Em primeiro lugar, nós colocamos os nossos pesquisadores como mentores desse programa. Então, uma riqueza muito grande, essas startups, tendo em suas mãos aqui cerca de 55 PhDs que podem orientá-los para que eles cheguem à melhor solução para ser colocada no mercado. Outro ponto positivo desse trabalho é que nós temos uma infraestrutura de dados, é uma plataforma digital de dados e a Embrapa oferece essa plataforma gratuitamente a todas as startups que são cadastradas e que são qualificadas para participarem desse programa, juntamente com a Venture Hub, que é o nosso grande parceiro para apoiar as startups aqui na cidade de Campinas. Na Embrapa Informática Agropecuária está o coração tecnológico da Embrapa do Brasil. É o Data Center, que hospeda equipamentos de alto desempenho para armazenamento e processamento de grandes volumes de dados científicos. Temos um Data Center especial que ele tem a computação de alto desempenho para apoiar a pesquisa de todas as unidades de pesquisa do Brasil. São 43 no território nacional. Então, nós oferecemos infraestrutura como serviço e essas unidades podem se apropriar dessa infraestrutura de forma remota, organizar suas aplicações, processar os seus dados e avançar em termos de desenvolvimento de pesquisa, e inovação. Conforme o chefe-geral da Embrapa Agricultura Digital, a parceria entre Embrapa e Unicamp possibilita uma forte interação entre pesquisadores e estudantes. Nós estamos com a Unicamp, isso já mostra uma aproximação com a academia, assim como temos com o governo, o Ministério da Agricultura, por exemplo, o Banco Central e outros órgãos, mas especificamente com a academia nós temos alunos que nós recebemos de graduação, que são estagiários nossos, nós treinamos, nós orientamos e mostramos para ele um futuro. Muitos deles vão ter uma inclinação para a academia, outros não. Tá? E muito mais do que isso, nós também apoiamos programas de pós-graduação na Unicamp e em outras grandes universidades no país. Com isso, nós também temos a oportunidade de dividir um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência, para orientar alunos de mestrado e doutorado,
de tal maneira que eles saem bem preparados para o mercado em seguida, e nós estamos, assim, podemos dizer, com essa grande oportunidade, o privilégio de poder participar um pouco na formação desses alunos aqui no Brasil, especialmente na região de Campinas e São Paulo. Meio século de Embrapa no Brasil. 5 décadas, 50 anos, inúmeras horas, segundos e muita tecnologia conquistada. A Regional Campinas do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a CIESP, apresentou pesquisa de sondagem do mês de junho e, por conta da produção industrial e da contratação de funcionários, aponta uma melhora nos índices. A sondagem industrial, realizada pelo CIESP Regional Campinas junto a seus associados, traz uma sensível melhora nos indicadores se comparadas ao mês de maio anterior, sendo os principais a melhora na produção, o aumento da produção industrial, acumulado com um aumento na contratação de funcionários e também a estabilidade dos custos de industrialização, água, energia, matéria-prima e embalagem. Os mesmos associados trazem 2 pontos de atenção em contraponto à melhora dos resultados, que são elas a insegurança jurídica na realização dos negócios, nesse período que a gente está fotografando agora, e também uma atenção maior para a atividade industrial no segundo semestre. Ambos estão ancorados numa reforma tributária que passe no segundo semestre e também a aprovação de um arcabouço fiscal vitorioso e duradouro. Meio-dia mais 42 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia ao vivo nesta sexta-feira, hora das notícias do Legislativo, porque ontem, em reuniões extraordinárias, realizadas de maneira sequencial, os vereadores aprovaram inicialmente em primeira análise e depois em definitivo 2 projetos de autoria do Executivo. O primeiro deles determinou o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos do município. Em algumas rodadas de negociação, bateu-se o martelo no último dia 14 de junho, quanto ao valor do reajuste. Reajuste esse de 4,52, o mesmo índice de preços ao consumidor, o IPC-FIP. Então, o reajuste ele é ipsis literis, que é aquilo que teve na inflação do período. Esse reajuste anteriormente ele tinha sido colocado em 4,18, então se avançou um pouco mais, enfim, hoje o funcionário vai ser contemplado, será contemplado a partir de julho, se nós votarmos favoráveis a esse reajuste. Por isso da rejeição de algumas emendas que aqui se faziam protocoladas, para que não tivesse um veto do prefeito, voltasse em agosto para ser pago só em setembro. E esse reajuste ele é retroativo a maio. Esse projeto de lei complementar determinou o reajuste de 4,52% nos salários dos servidores públicos aqui da cidade, portanto, retroativo a maio deste ano. A proposta foi aprovada com votos contrários dos parlamentares Cecílio Santos, Guida Calisto e Paola Miguel do PT, Paulo Búfalo e Mariana Conte do PSOL e Gustavo Peta do PCdoB. Eles destacaram que se tratava de um voto de protesto por entenderem que o aumento é pequeno e deveria ser de 30%. E em seguida, os parlamentares também aprovaram a obrigatoriedade de estabelecimentos em locais de risco de contágio alertarem sobre febre maculosa. Eu acho que é necessário o aprofundamento desse debate, inclusive envolvendo
pesquisadores, não é? Que possa o município contar com um plano de manejo durante todo o ano para que a população de capivara seja controlada e não seja, como vem se dizendo popularmente, exterminar os animais, as capivaras, porque ela é hospedeira do carrapato. Então, é necessário o controle e não esta visão de que a capivara é o problema. O problema é o município não ter um plano de manejo adequado. E isso é que se faz necessário. E espero que, com esta lei aprovada, ela possa caminhar para esse plano de manejo durante todo o ano, de forma que a gente não tenha incidentes como tivemos no nosso município. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque na 41ª reunião ordinária, os vereadores aprovaram um substitutivo total ao projeto de lei que altera a nomenclatura do Conselho Municipal de Entorpecentes e também o projeto de lei que altera o fundo do Conselho Municipal de Entorpecente. De autoria do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, foi aprovado em segunda análise o substitutivo total ao projeto de lei que altera dispositivos da lei criada em 1991, que criou o Conselho Municipal de Entorpecentes. A proposta adequa a terminologia e a competência do Conselho Municipal de Entorpecentes às diretrizes da Política Nacional sobre Drogas e o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. Essa proposta, ela nasceu dentro do próprio Conselho Municipal de Entorpecentes e ela atende a uma necessidade de adequar, primeiro, a nomenclatura do Conselho. Lá em 91, quando ele foi criado por uma lei de minha autoria, nós vivíamos sob a égide da Lei 6368, que era chamada Lei de Entorpecentes. E havia o Conselho Nacional, Conselho Estadual e Conselho Municipal de Entorpecentes. Depois disso, houve uma reformulação na legislação nacional, inclusive a que institui o Sistema Nacional de Política sobre Drogas, e a nomenclatura mudou. Não é mais Conselho de Entorpecentes, é Conselho Nacional de Política sobre Drogas, Conselho Estadual e Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Essa é a primeira necessidade de adequação desse projeto. Em segunda análise, também foi aprovado o projeto de lei, também do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, que altera uma lei de 1993 que criou o Fundo do Conselho Municipal de Entorpecentes. A proposta adequa a lei que criou o Fundo do Conselho Municipal de Entorpecentes às novas terminologias, altera alguns fundamentos, buscando maior agilidade nas ações e concretiza políticas públicas na área de prevenção às drogas. Há uma proposta do Conselho de readequação de algumas questões das atribuições do Conselho e da estrutura do Conselho, inclusive da sua composição, garantindo a paridade na formação do Conselho com o número de representantes do poder público e da sociedade civil organizada, ampliando, inclusive, a participação da sociedade civil no município. Então, eu fui instrumento, né, a pedido do Conselho, de fazer adequação na lei, e uma novidade na lei é que ela prevê a realização do Plano Municipal de Política sobre Drogas, ou confere uma atribuição ao Conselho, que é discutir as diretrizes de como se darão as ações de prevenção, tratamento, redução de danos, né, redução da oferta de drogas no nosso município. A Câmara aprovou em turno único o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Cirilo, que, em alusão ao Dia Mundial do Gamer, que é aquele jogador de jogos eletrônicos, institui o Dia Municipal do Game, a ser celebrado anualmente no dia 29 de agosto, aqui em Campinas. É uma demanda para que se faça política pública para a juventude, nós temos que regulamentar isso, e nós temos visto que na cidade de Campinas nós temos vários gamers, vários jogadores que acabam profissionais até, mas que não tem regulamentação, uma legislação municipal. E chegou o momento de Campinas ter no ordenamento jurídico uma legislação para os jogadores, para principalmente a juventude, ter regulamentado.
Isso tudo através do Executivo, com uma comissão organizadora, onde 3 pessoas são indicadas pelo Executivo, as outras 3 pela sociedade civil, para que haja paridade. O vereador ainda salienta que os jogos eletrônicos podem ajudar para que a juventude se interesse em atividades de lazer ou até profissional de forma sadia. Mas a minha preocupação, ela caminha num sentido diferente, caminha no sentido de regulamentar uma atividade onde possam os jovens exercer uma atividade sadia, onde possam ocupar a mente com uma atividade no momento ou de lazer, ou mesmo no momento profissional, caso ele tenha uma dedicação, e não fique no mundo das drogas, para que ele possa efetivamente, depois do trabalho, depois das aulas, ele possa ter uma atividade que hoje já existe, apenas uma regulamentação dos jogos, para que haja, mais uma vez, política pública para a juventude. Ainda na 41ª reunião ordinária, também foi aprovada, desta vez em segunda votação, a proposta dos vereadores Carlinhos Camelô e Eduardo Magoga sobre o horário para interrupção dos serviços de fornecimento de energia elétrica e água. A proposta proíbe a aferição, troca de medidores, padrões de energia, como de similares instalados pelas concessionárias e prestadoras de serviços essenciais ao fornecimento de energia elétrica, sem a devida comunicação prévia ao consumidor aqui de Campinas. Os autores acreditam que, com horários estabelecidos, vai acabar os problemas que acontecem aos fins de semana e feriados, quando os consumidores são surpreendidos com o corte sem aviso prévio. Esse corte estaria proibido sexta-feira após meio-dia até segunda-feira até 8 horas. Sabemos a dificuldade das pessoas que têm o desligamento após esse horário, sexta-feira entre 4, 5 horas, e mesmo as pessoas pagando, tem uma certa demora para religação dessa fornecimento. E aí nós entramos com esse projeto para dar esse entendimento para as pessoas e dar essa segurança para as pessoas, que elas não fiquem sem energia no final de semana, que elas não fiquem sem a água no final de semana, porque isso é muito importante. Então, tem a pessoa da energia, a pessoa tem a geladeira, a pessoa tem o banho, tem a questão de higiene, tem pessoas idosas, tem pessoas que, às vezes, quando é desligado no final de semana, assim, na sexta-feira, as pessoas podem pagar por aplicativo, mas tem muitas senhoras, pessoas que não têm esse aplicativo para poder pagar. E aí, nós temos aí muitas lotéricas que não abrem aos domingos também, então dificulta a vida das pessoas. Muitas vezes, até na troca do relógio, o munícipe não era avisado e chegava lá, o seu relógio já tinha sido retirado para inspeção sem ele ter a legítima defesa. Então hoje a concessionária vai ter que avisar e na retirada o proprietário poderá estar lá junto para ver que realmente foi feita a troca do equipamento com as duas pessoas presentes, tanto da concessionária como o proprietário. Às vezes a própria concessionária de energia e de água pode ter problemas e a equipe deles estão atendendo outras demandas. Então, mesmo que a pessoa pagasse ou quitasse ali a sua dívida, não teria equipe suficiente para estar fazendo a religação no final de semana. Projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos propõe parcerias entre entidades associativas proprietárias ou donatárias de áreas e Coab para que sejam implementados projetos habitacionais. Essa proposta passou por audiência pública. Foi realizada na Câmara Municipal de Campinas a 24ª audiência pública para discutir o projeto de lei complementar 26 de 2022, de autoria do vereador Zé Carlos, que autoriza a celebração de parcerias entre entidades associativas proprietárias e ou donatárias de áreas e a Companhia de Habitação Popular de Campinas para o desenvolvimento de implantação de projetos habitacionais de interesse social no município. A reunião foi presidida pelo vereador Jorge Schneider, presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, e contou com a participação de representantes da Coab Campinas. O autor do projeto de lei e membro da comissão, vereador Zé Carlos, esclarece o que diz o documento. O projeto tem como objetivo
autorizar a celebração de parceria com as entidades associativas, proprietárias e ou donatárias de áreas e a Coab, para implantação de projetos habitacionais de interesse social com fundamento legal através da Lei Federal 14.133 de 2021, artigo 76, inciso 1º, a linha F, comitante à Lei Complementar Municipal 312 de 2021, lei do ex da Coab. Sabemos que existe uma demanda represada de aproximadamente 40 mil casas e apartamentos para pessoas de baixa renda. Por outro lado, há áreas privadas subutilizadas no perímetro urbano, assim como áreas doadas a associações, clubes que estão paradas e poderiam até mesmo gerar recursos para essas entidades na sua manutenção e sobrevivência. O intuito desse projeto e desse parlamentar é unir as forças em busca de uma solução para todos. Com isso, estaremos cumprindo com a efetivação da função social da propriedade e seu uso ao bem-estar da coletividade, com geração de emprego e renda, ampliação da base da receita tributária para o município, através da cobrança de imposto e contrapartida de interesse social, a Coab Campinas, que todos nós sabemos, né, que ela sobrevive disso, que constantemente nós estamos fazendo aqui, abrindo, né, o seu capital, né, cumprindo aí a legislação, sem contar que teremos ausência de custo ao cofre público ou atribuições a órgãos da administração municipal. Para Fernando Mendes, a reunião foi de grande relevância, já que busca parcerias com o objetivo de proporcionar mais moradias populares no município. Será uma audiência pública importante, porque trata de parcerias com entidades, com o governo, e sempre que isso acontece, é o público de Campinas, é o município que ganha. Marcelo Ferreira, gerente jurídico da Coab Campinas, pontua a relevância de políticas públicas que possibilitam ampliar moradias populares no município. É sempre uma honra estar aqui nessa casa e discutir a respeito de projetos que buscam trazer mais moradias, né, populares para a cidade diante de tão grande necessidade que nós temos. Então, todo o projeto, toda iniciativa que venha no sentido de ampliar a possibilidade de nós ofertarmos novas moradias, será sempre bem-vinda pela Coab, pela administração, né? Será sempre algo positivo para a gente poder avaliar. O presidente da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de Campinas, vereador Jorge Schneider, explicou sobre a necessidade da audiência pública mediante ao projeto. A necessidade existe pelo regimento porque trata-se de artigos que mexem com o zoneamento, que mexem com edificações de Campinas. Mas é muito importante esse projeto porque nós vamos conseguir tirar alguns vazios urbanos de Campinas e ao mesmo tempo trazer moradias. É isso que para nós que interessa. A população merece ter a dignidade de ter um lar, a ter a sua casa. Através desse projeto facilitará e muito a construção de novas unidades em Campinas. E em seguida, ainda no plenário, os vereadores debateram um impedimento no regimento interno que não permite conceder honrarias a comissionados e servidores públicos. Foi realizada na Câmara Municipal de Campinas a 25ª audiência pública, presidida pelo vereador Jorge Schneider. Em pauta, o projeto de Resolução 21 de 2023, que suprime o artigo 205 da Resolução 842 de 2009, que fala sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Campinas, que tem por finalidade possibilitar ao servidor público efetivo ou comissionado receber honrarias como forma de reconhecimento à atuação destacada por ações em prol do crescimento e desenvolvimento da cidade. O vereador Fernando Mendes, autor do projeto, considera o artigo desleal. Eu trato ele como artigo desleal pelo seguinte, ele diz o seguinte: não se consideram serviços relevantes prestados a Campinas os atos praticados por dever de ofício por autoridades constituídas. Então, primeiro, fora disso,
ele depois tem um outro ponto que ele impõe sobre a questão médica, principalmente. Mas você pode dar um título aqui, por exemplo, para um guarda municipal. Você pode dar uma honraria para uma pessoa do Exército, da Polícia Federal, da Polícia Militar, de todas as forças do bombeiro, mas que são servidores. Mas quando vai para o lado médico, principalmente, ou se a pessoa tiver um mandato, por exemplo, um deputado federal, ele envia para cá milhões aí para a parte médica, e você é do seu partido, e você quer dar para ele uma medalha de honra, porque ele inclusive é médico. Você não pode porque ele tem um mandato. Então, esse artigo sendo suprimido, você permite uma justiça, vamos dizer assim, dentro do quadro de honrarias da cidade. Zé Carlos defende que as honrarias devem ser concedidas em vida. A gente tem que fazer todo tipo de honraria quando a pessoa está em vida, para que ela se sinta valorizada e que ela que estimule outras pessoas a ser tão bom quanto essas pessoas que recebem essa honraria. É o que eu sempre disse, né? Aqui nós já tivemos esse problema na casa, porque alguns vereadores já tentaram dar uma honraria por uma pessoa. Um deputado federal, por exemplo, que traz tanto recurso para a nossa cidade, e a gente não pode dar uma honraria porque ele está investido do serviço público. E aí fica complicado para a gente dar. Então, bispo, parabéns pelo projeto, estou de pleno acordo. Para o presidente da comissão, vereador Jorge Schneider, a supressão do artigo seria a correção de uma injustiça. Um médico que faz o bem para Campinas, pelo artigo, é obrigação dele fazer o bem. E não é bem assim. Nós temos que entender que existem pessoas que fazem muito mais do que aquilo que seria sua obrigação. Então nós temos que dar esse reconhecimento para que nós possamos ter, que outros se espelhem naquele e possam trazer esse benefício para Campinas. E através dessa supressão nós conseguiremos fazer as homenagens, inclusive até de pessoas com mandato. Nós temos deputados que mandam emendas e mais emendas para Campinas e não podem ser reconhecidos nem homenageados pela Câmara Municipal. Então nós vamos corrigir isso aí. O parlamentar destaca que as honrarias são importantes. É muito importante, porque nós temos que estimular aquilo que é bom. Vamos ter que sair da crítica, porque tem muita gente que só fica na crítica. Aquilo que é ruim, critica. Vamos fazer o seguinte, vamos construir aquilo que é bom. E você trazendo bons exemplos, à baila, você consegue mostrar aos outros que ainda não o fizeram para que possam fazer também. Nós temos 513 deputados federais no Brasil, e são sempre 2, 3 que ajudam de fato Campinas. Se nós passamos a reconhecê-los, os outros também poderão vir ajudar. Hora de Campeonato Brasileiro da Série B, porque neste domingo, atenção para o horário, hein? 8h30 da noite, a Ponte Preta recebe o Novo Horizontino aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. Você já vê aí na sua tela, em partida válida pela 15ª rodada. Macaca, que vem de vitória contra o Ituano, fora de casa por 1-0, está na 15ª colocação, abriu 4 pontos da zona de rebaixamento e enfrenta o segundo colocado. Então a parada é complicadíssima, viu? O técnico Felipe Moreira tem muitos problemas. Zagueiro Matheus Silva e o lateral esquerdo Arthur receberam o 3º cartão amarelo e estão suspensos. O departamento médico está cheio. Volante Leonaldi, o meia Elvis, os atacantes Pablo Diego, o Gé. Por outro lado, o volante Felipinho está saindo aí do DM e deve ficar à disposição. O goleiro Kaique França volta de suspensão. Então, mais uma vez, o treinador não pode repetir a formação e vai quebrar a cabeça para montar a equipe para este duelo. Repito, hein? Domingo, 8h30 da noite, no Majestoso. O Guarani ele joga só na segunda-feira à noite, então no início da semana a gente fala sobre esta partida do Bugre contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Por falar em fim de semana, tem muita cultura aqui na cidade, viu? Preste atenção porque, tem estreias no cinema, tem festa junina ou julina, já que o mês de julho está chegando, espetáculo de dança e muito mais que você confere a partir de agora no nosso quadro, é a Agenda Cultural.
Estreias no cinema. A Sindicalista, filme baseado em fatos reais. Para defender cerca de 50 mil postos de trabalho, a representante sindical de uma empresa multinacional de energia nuclear denuncia um grave segredo que expõe o governo e a indústria francesa do segmento. Vraiment devenu obsessionnel, c'est chiant à la longue. Vous êtes toute seule. Ils se laisseront jamais faire, surtout pas une femme. Mêle-toi de tes affaires, dernier avertissement. Il y a rien qui tient dans tout ce que t'as raconté. Vous savez plus quoi faire pour qu'on l'écoute. Tout le monde vous a lâché. Vous passez du statut de victime à celui de suspect. Il est dangereux, ce type. Vous croyez que je vais me laisser intimider par une petite syndicaliste de rien du tout? Je vais vous réduire en miettes. Vous trouvez pas que c'est assez duré? Ce serait mieux de me dire la vérité. Je n'ai pas menti. Indiana Jones e a Relíquia do Destino. O caçador de relíquias mais famoso do mundo do cinema, Indiana Jones, está de volta em uma nova e impactante aventura. Anunciado como seu último filme com o personagem, a produção contará com os premiados atores Mads Mikkelsen e Antônio Bandeiras. How hard you believe it. Rubi Marinho, monstro adolescente. Rubi tem 16 anos e seria apenas mais uma adolescente, se não fosse o fato dela ser, na verdade, uma criatura marinha. Disfarçada entre os humanos, ela convive com a necessidade de esconder que sua família é de uma linhagem de krakens, conhecidos como monstros marinhos. Eu não vou mais me esconder! Vovó, sim? Quero que a senhora me ensine a usar meus poderes. Camuflagem, super velocidade, armadura corporal. Vamos ver do que você é capaz. Eu tenho olhos de laser. Sim, eles têm uma força danada. Você é só uma adolescente boba. Eu sou uma sereia poderosa. Toque, toque! Não importa o desafio, um Kraken sempre responde ao chamado. Agora é tudo ou nada! Tração, conhecido piloto de motocross, Ajax, por Marcos Pasquim, passa por momentos difíceis ao lado de sua filha Isadora. Após a morte de sua esposa, para sua surpresa, ele e outros pilotos, como seu amigo Max e Jéssica, foram chamados para participar de uma competição sobre duas rodas. Só que esta prova não será como as outras, e sim de revezamento, reunindo outras categorias como a moto velocidade. Teatro Oficina do Estudante, Afonso Padilha, lançando seu novo show solo em 2023. E agora, comediante, humorista, roteirista, o escritor e pagodeiro, o curitibano Afonso Padilha é um dos nomes referência em stand-up comedy do país. Nani People, Tsunani Tour. Tsunani é o solo de stand-up idealizado por Nani People, que revela de maneira divertidas os diversos mal-sucedidos hábitos da vida moderna. Show da Belinha, infantil show musical. Belinha, a influencer mirim de apenas 10 anos, vem conquistando milhares de fãs com seu conteúdo divertido e cativante nas redes sociais. Agora, ela está pronta para levar toda essa animação para os palcos em sua turnê. Para todo mundo de Campinas e região, que alegria que eu vou chegar com o meu espetáculo Como Faz Para Ficar Aqui, que fala sobre ansiedade, sobre depressão, sobre TDAH, para você que faz terapia e quer rir um pouco desses assuntos, dessas coisas que povoam a nossa cabeça. Vai ser agora, dia 2 de julho, na Oficina do Estudante aí em Campinas, e o ingresso está no ingressodigital.com. Tô esperando você lá, venha, compre ingresso, não me deixe ansioso, compra de uma vez, porque a minha psicóloga vai odiar saber que eu tô com ansiedade de novo. Me ajuda, vamos rir. O Mágico de Oz, baseado no clássico do norte-americano,
o espetáculo conta com a fantástica história de Dorothy, que tem sua casa levada por um furacão até o incrível mundo de Oz. Junto com o inseparável cãozinho Totó, a garota segue pelo caminho dos tijolos amarelos na tentativa de voltar para casa. Nesta trajetória fantástica, conhece novos e bons amigos, como o espantalho que deseja ter um cérebro, o homem de lata que almeja um coração e um leão que sonha em ser corajoso. Os 3 porquinhos, que em um belo dia receberam algumas valiosas moedas da mamãe para comprar materiais e construir a própria casa de cada um. Foi uma alegria danada, pois a partir de então, todos teriam um cantinho para chamar de seu. Mas eis que na hora da construção, alguns materiais não vieram. E foi aí que começou toda a confusão. Salve, salve minha gente! Eu sou Nicolas Farias, percussionista do Dudu Tatarana, e tô aqui para fazer um convite para vocês. Nessa próxima sexta-feira, dia 30 de junho, às 8 horas, no Teatro Castro Mendes, a gente vai fazer uma apresentação mais do que especial, com novos arranjos, composições inéditas, participações especialíssimas e outras cositas mais. Tá lindo e eu conto com a presença de todos. Para garantir seu ingresso, você pode ir no link que está na bio do nosso Instagram, no site do Teatro Castro Mendes, a inteira R$30, a meia R$15. Não perca, vai ser lindo. Sinfônica de Campinas recebe o maestro convidado Luiz Fernando Malheiro e o cantor lírico Sávio Esperandio para o concerto de 1º de julho no Teatro Castro Mendes, às 8 da noite. Domingo, às 6 horas da tarde, sucesso de público, a peça O Vendedor de Sonhos, que já foi vista por mais de 250 mil pessoas e mais de 250 apresentações. A adaptação do best-seller para o palco é do próprio autor, Augusto Cury. Oi, gente! Nós somos o grupo Último Tipo e temos um convite para vocês. No dia 1º de julho, o espetáculo Rio que Passa Lá no César Moreiras. Às 16 horas. Fala já. Os ingressos são gratuitos pelo site cesesp.org.br/eventos. E é pelo FIC. Fundo de Investimentos Culturais de Campinas. Ah, que delícia, gente. Rio que Passa Lá. Eu vou, quem vai? Projeto Canarinhos na Terra faz apresentação neste domingo para encerrar o 1º semestre. A apresentação na Casa do Lago dá largada em uma programação especial de 20 anos, inspirado em clássicos no universo infanto-juvenil. Com entrada franca, a apresentação também marca o encerramento do semestre. Na sexta, começa o Brazuca Rock Festival, com a musa do rock brasileiro, Pitty, no estacionamento do Shopping Iguatemi. Ingressos no site www.multiingressos.com.br. No Sesc Campinas, sexta-feira, às 8 horas da noite, o espetáculo de dança Tropeiro, baseado nas danças ao redor da cultura caipira e tropeira do Brasil. Fusaka Forró Eletrônico, sábado, a partir das 4 da tarde. O duo é formado pelos músicos Fernando Barroso e Ricardo Mingardi, que atuam de forma independente desde 2019, influenciados por ritmos afro-indígenas. Domingo, às 11 horas da manhã, Raízes da Catira, Mestre Valdeci, com catileiros, bailadores, cantadores, violeiros e condução do Mestre Valdeci, o grupo tradicional de Atibaia apresenta a manifestação originado do interior de São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Olá, tudo bem? Eu sou Diane Shimaro e trago um convite especial para você. No próximo domingo, dia 2 de julho, às 16 horas, a Confraria da Dança estreia aqui em Campinas Maria Celeste, um espetáculo para todas as idades que traz o boizinho como protagonista. Os ingressos são gratuitos, limitados e podem ser retirados no dia da atividade a partir das 14 horas no Sesc Campinas. Eu divido a cena com Marcelo Rodrigues. Também assino dramaturgia e a direção, e a trilha musical é de João Arruda. Venha conhecer Maria Celeste
estrela bailarina que desponta para brincar e celebrar a figura mitológica e simbólica do boi em lendas e histórias de nosso país e do mundo afora. Esperamos vocês! Festas Julinas, Paróquia São José, Vila Industrial, sábado e domingo a partir das 6 horas da tarde. Casa de Portugal de Campinas, sábado e domingo a partir das 7 horas da noite. Paróquia Santa Teresa d'Ávila, sábado e domingo a partir das 6h30 da tarde no Parque Industrial. Creche Mãe Cristina, não percam, sábado a partir das 11 horas da manhã, a tradicional festa junina da Creche Mãe Cristina. Comunidade Nossa Senhora Perpétuo Socorro, neste sábado e domingo tem a Quermesse do Perpétuo, com muita comilança e diversão para todo mundo. E para poder curtir todas essas atrações, para quem quer sol e até um calorzinho, viu? A notícia é boa, porque não tem mudanças aqui para a cidade de Campinas. Segue o sol aparecendo durante todo o dia. De manhã fica frio, mas ao longo do dia a temperatura vai aumentando e vai esquentando. E nada de chuva, viu? Vamos às temperaturas? Elas já estão aqui na minha tela, então... Tanto no sábado quanto no domingo a gente tem mínima de 12 graus no sábado, no domingo mínima de 13. A máxima é a mesma para os 2 dias, não passa dos 25 graus aqui para a nossa cidade. Eu tenho convites a fazer a você, hein? Daqui a pouco, às 3 horas da tarde, tem reunião solene com entrega do diploma de honra ao mérito à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, por iniciativa do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. E a partir de segunda-feira, espalhe pela vizinhança, para os amigos, nosso Câmara Notícia passa a ser Câmara Total, é a nossa revista eletrônica a partir das 11 horas da manhã. Então eu tenho convite a fazer a você, hein? Durante todo este mês de julho, avisa todo mundo aí, já manda o WhatsApp, já avisa todos que nós temos o Câmara Total a partir das 11 horas da manhã e a gente vai até as 2 horas da tarde, sempre com muito conteúdo, muitas informações. A gente vai falar sobre saúde, sobre meio ambiente, tem entrevista aqui sobre os assuntos que estão em pauta para você ficar sempre muito bem informado. Então espalhe aí, Câmara Total às 11 horas da manhã. Ótimo fim de semana, o Câmara Notícia fica por aqui e até segunda-feira, 11 da manhã, hein? Tchau, tchau.